Querido, seja bem-vindo. É bom estar aqui, é bom te ter aqui também. Pastor Felipe está viajando, foi fazer um casamento, depois foi para um congresso. Meu nome é Evandro, para quem não me conhece, sou pastor do Ministério Infantil aqui nessa igreja. E de vez em quando a gente conversa sobre algumas questões. Nós estamos vivendo aqui na juventude uma série chamada Plugin, ou bem americanizadamente falando, Plug-in, né? E a proposta é que durante essa série a gente leia o Novo Testamento todo, ok? Essa semana, se não me engano, era de 12 a 16, não é isso? Marcos 12 a 16, 16 é o último capítulo de Marcos. Marcos é um livro curto e já foi. Hoje nós vamos refletir sobre Marcos capítulo 14. Particularmente sou suspeito para falar de Marcos. Talvez você já tenha me visto dizer que é o meu evangelho predileto. Porque, segundo as teorias literárias, quando o escrito é mais antigo, ele é também mais reduzido. As formas literárias elas não começam puras, elas começam bem misturadas. E Marcos, então, tem o relato escrito canônico mais antigo do Novo Testamento. Ele preserva a tradição escrita mais antiga do Novo Testamento. Esse processo de compilação é um processo muito legal e Marcos teria aí o relato mais antigo do Novo Testamento junto com a fonte Kelly, que é fonte em alemão, mas essa fonte não foi preservada no texto, a não ser no texto de Marcos, Mateus e Lucas. Enfim, gosto de Marcos. E nós hoje vamos refletir sobre a vida de um indivíduozinho em que a gente geralmente joga bastante pedra, que é um fulano chamado Judas Iscariotes. Ok? Abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 14, nós vamos ler pouquíssimos versículos. E o primeiro deles é o versículo 10. Marcos capítulo 14, versículo 10 e versículo 11 diz assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Vamos dar um pulinho agora. Vamos lá para o versículo 44, ainda do capítulo 14, que diz assim: O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Só esses versículozinhos aí para nossa reflexão. A mensagem dessa noite tem um tema pesado, mas uma pergunta que a gente tem que enfrentar, que é: qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Se nós fôssemos, depois do título, a gente tem uma análise do tema que seria: por quê? Por quanto? E para quem nós temos vendido os nossos valores? Certo? Qual o seu preço? Por quê? Por quanto? E para quem nós temos vendido os nossos valores? São as 3 perguntas que nós vamos tentar responder. Bem, vamos para a primeira. Por quê? Para entender Judas, para entender o porquê de Judas, a gente tem que entender um pouquinho da vida de Judas. Judas provavelmente fazia parte de um dos partidos
judaicos da época chamados zelotes. Tinham vários partidos no tempo de Jesus, partidos da religião judaica. Lembrando que o povo de Israel naquele período era uma teocracia. Então os partidos políticos se revezavam no poder da nação, né? E no governo da nação. Então eu tinha, assim como hoje a gente tem PT, PSDB, PMDB e por aí vai, lá nós tínhamos zelotes, fariseus, saduceus, herodianos, essênios e outros tantos. Parece até que eles viviam num pluralismo político como o Brasil vive, né? Um dos braços desse partido, chamado Zelotes de Judas, era os sicários. E os sicários eram um braço extremista do partido, conhecido por andar com punhais, que eram utilizados sempre que eles se deparavam com um soldado romano para matar esse soldado romano. Uma coisa bem agressiva, né? Um braço bem extremista, e ao que tudo indica, Judas seria integrante desse braço do partido zelote. Se isso for verdade, uma das possíveis transliterações do nome de Judas Iscariotes pode ser homem sicário, porque Ish em hebraico é homem e sicari é o punhal que eles utilizavam. Então o nome de Judas já falava a facção do partido a que ele pertencia, o partido dos sicários. Logo, Judas tinha a expectativa que Jesus orquestrasse uma revolução em Israel. Uma revolução armada e também fazendo uso dos seus poderes sobrenaturais, né? Vamos e venhamos, Jesus parecia um X-Men, né? Na época dele, porque ele fazia a gente andar, fazia cego ver, ele multiplicava pão, multiplicava peixe. Então, imagina, Judas falou, esse é o cara, eu vou grudar nele, porque quando ele fizer a revolução que ele for fazer, né, ele até anda sobre as águas, imagina, ele vai transportar os exércitos de Israel andando sobre as águas, não precisa nem de barco para levar as nossas tropas para enfrentar os romanos. Mas em um dado momento, Judas percebe que estava redondamente enganado. Em um dado momento, Judas percebe que a revolução que Jesus estava propondo não tinha nada a ver com arma, que não tinha nada a ver com força, que não tinha nada a ver com demonstração de poder humano, mas tinha tudo a ver com demonstração do poder do Espírito de Deus, e que o negócio dele não era nesse mundo, que o negócio dele era para uma próxima vida, mas que essa vida tinha que começar no coração das pessoas, na mente das pessoas. Bem, ele entende que Jesus está propondo uma revolução dos corações e das mentes das pessoas. Jesus não está propondo uma revolução bélica, ele está propondo uma revolução de mentes e de coração. Logo que isso acontece, Judas então trai Jesus. E aí eu quero te convidar a tomar a seguinte conclusão lógica comigo. Se nós temos uma compreensão equivocada acerca das coisas, nós criamos falsas expectativas a respeito delas também. Vou repetir. Se nós temos uma compreensão equivocada acerca das coisas, logo nós temos ou criamos falsas expectativas a respeito delas também. Isso porque a fé de Judas o tempo inteiro estava situada ou estava alocada no homem Jesus. E eu me percebo as igrejas e os crentes de uma maneira geral, muitas vezes também colocando a sua fé naquilo que determinadas pessoas podem fazer para mudar a minha vida. Veja, basicamente nós podemos resumir o desejo de Judas em prosperidade financeira e status social.
Judas pensava que quando Jesus se tornasse o novo imperador, o novo César Augusto, ele ia reinar ao lado de Jesus e ia alcançar a prosperidade financeira que ele não tinha e, por via de consequência, o status social que ele também não tinha. Isso me parece muito com o desejo que muitos cristãos têm. Me parece isso muito afinado com aquela teologia que a gente escuta pregada nas rádios e na televisão, que é uma teologia da prosperidade. Me parece que ainda hoje as pessoas chegam a Jesus sem uma visão, sem uma compreensão exata de quem Ele é, e por isso muitos acabam frustrados ao perceberem que Ele não vai promover o tipo de mudança que elas esperam na vida delas. Muitos ainda buscam Jesus por motivos errados e baseiam a sua fé em homens e em palavras de homens e não em Deus e na palavra de Deus. E a gente recebe algumas dessas pessoas e elas chegam muitas vezes aqui na igreja completamente frustradas, arrasadas. E eu às vezes sinto informá-las que elas estão frustradas e arrasadas consigo mesmas, porque com Deus não é, de fato elas nunca conheceram Deus. Elas conheceram uma projeção do seu ego, uma projeção da sua vontade e isso chamaram de Deus. E se frustraram com isso. Triste. Muitas pessoas também projetam em figuras humanas, como eu estou dizendo para vocês, as suas expectativas e se frustram com pastores, se frustram com aqueles que se dizem bispos, se frustram com aqueles que se dizem apóstolos, se frustram com a irmãzinha do coque, com a irmãzinha que tem o sapatinho de fogo, porque colocam a esperança deles em pessoas. E as pessoas são falhas. E as pessoas erram. E as pessoas nos decepcionam. A nossa fé não pode ser uma fé baseada, alicerçada em pessoas, em palavras de pessoas. A nossa fé tem que ser uma fé alicerçada em Deus e na palavra de Deus. Só Ele e a palavra dele jamais nos frustrarão, jamais nos decepcionará. Enquanto eu consigo manter os meus olhos fitos em Deus, eu caminho bem. Mas todas as vezes que eu desvio o foco das minhas atenções de Deus e coloco em algum homem, eu me frustro. E creio que você também deve se frustrar. Porque por mais que nós tenhamos homens que de coração sincero buscam realmente a presença de Deus, buscam santidade na sua vida, eles continuam sendo homens. Eles continuam sendo homens. Quero te convidar nessa noite a fazer um primeiro propósito na sua vida. Tire os olhos de palavras de homens e tire a sua fé de homens e alicerce a sua fé em Deus e na palavra de Deus. Não deixe que o seu relacionamento seja terceirizado com Deus. Não deixe que a sua intimidade com Deus seja fruto ou seja dependente de alguns poucos momentos em que você escuta uma palavra de alguém. Busque ao Senhor, a palavra diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Desenvolva a intimidade com Ele. Uma coisa que eu fico meio revoltado com os nossos dias é que nós estamos preocupados e ocupados em sermos tantas coisas no mundo aí fora. Nós somos pós-graduados, mestres, doutores em tantas coisas, mas terceirizamos a nossa fé, delegamos o entendimento da nossa fé, pouco nos preocupamos em ler o livro que contém as verdades que conduzem à vida.
nós estamos olvidando aquilo que há de mais importante na vida. Nós estamos terceirizando o relacionamento que há de maior poder, ou que tem mais poder durante a nossa existência, que é o relacionamento com Deus. Por isso essa série que a igreja está vivendo e que a juventude está vivendo, querem te desafiar a ter um relacionamento vivo com Deus. Um relacionamento independente de pessoas, um relacionamento direto, porque Jesus morreu para que você tivesse um relacionamento direto com Ele. Não é à toa que quando Ele morre o véu do Santo dos Santos é rasgado, não é assim que diz? Esse véu é rasgado porque quer significar para nós que nós temos acesso irrestrito, ilimitado ao trono do Pai. Você tem acesso irrestrito, ilimitado ao trono do Pai, porque foi por você, foi por mim, foi pela Sofia, que ainda nem sabe disso, que Jesus morreu um dia na cruz do Calvário. Segundo motivo de Judas, ou segunda pergunta que eu queria enfrentar com vocês nessa noite é: por quanto? Por quanto Judas vendeu Jesus, vendeu seus valores? Por 30 moedas de prata. E aí não tem como eu não lembrar do 30 moedas de prata. Não tem como lembrar, mas foram 30 moedas de prata, gente. O que starta, o que é o estopim para que Judas traia Jesus, se você reparar no capítulo 14 de Marcos, é um frasco de perfume. Um frasco de perfume. Uma mulher chega e quebra um frasco de perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aí umas pessoas ficam indignadas porque ela fez isso. Uma indignação que a princípio parece ser santa, e fala assim: Senhor, porque o Senhor permitiu que ela fizesse isso? A gente podia ter vendido esse perfume e dado o dinheiro aos pobres. E Jesus fala assim, gente, que Jesus deve ter olhado e falado assim, falado na cabeça dele, né? O bando de hipócrita. Vocês estão preocupados com esse dinheiro tão nada. Se fosse Judas, e diz a tradição que Judas era o responsável pelo dinheiro dos discípulos, e ele roubava o dinheiro que era colocado na bolsa, ele estava preocupado porque ele não ia roubar aquele dinheiro ali também. E Jesus falou: aos pobres vocês vão ter sempre consigo, mas essa mulher, quando fez isso, ela me ungiu para a minha morte. Ela me ungiu para a minha morte. E depois, se você reparar também o que Judas faz com o dinheiro que ele recebe, ele faz o quê? Ele compra um campo, um terreno. Percebe? Judas nega Jesus, entrega Jesus por futilidades, por um frasco de perfume, por um pedaço de terra. Isso me dói porque muitas vezes eu percebo que eu nego Jesus também por coisas fúteis. Porque tudo que é coisa é fútil. Porque tudo que é coisa fica nesse mundo. Diz o texto que o texto bíblico também diz que qual homem que por mais rico que seja pode acrescentar um dia à sua vida. Toda vez que eu nego os meus valores, toda vez que eu não me assumo como um servo do Senhor por coisas, eu estou repetindo o mesmo que Judas Iscariotes fez. Isso porque, volto a dizer, a compreensão de Judas sobre a mensagem de Jesus estava equivocada, e uma compreensão equivocada gera falsas expectativas. Judas percebe que Jesus não vai fazer revolução alguma, que ele não ia ter a prosperidade financeira que desejava, que ele não ia ter o status social que desejava, então ele fala: deixa eu me garantir com 30 moedas de prata. Talvez você já esteja caminhando com Jesus há algum tempo.
Talvez você já seja cristão há algum tempo e você ainda não tem a vida financeira que você desejava ter, você ainda não se veste como você gostaria de se vestir, você não tem o carro que você desejava ter, e aí você fala, então deixa eu me garantir com algumas coisas aqui. Deixa eu me garantir com algumas coisas nesse mundo. Deixa eu me preocupar com os valores desse mundo aqui, porque afinal de contas, ficar apenas me preocupando com os valores do mundo de lá, né? Ah, sei lá, parece que minha morte está meio distante. Parece que essa é uma preocupação para depois. Nós nos preocupamos com coisas geralmente mesquinhas, porque o mundo que a gente vive nos estimula a viver em torno do nosso próprio umbigo, a pensar nas nossas próprias necessidades. Alguns se preocupam com namoro, isso não é uma preocupação assim tão mesquinha. Outros se preocupam com casamento, outros se preocupam, sei lá, com sucesso profissional, com sucesso acadêmico. Mas geralmente são coisas triviais, geralmente são preocupações voltadas para aquilo que nos circunda, para aquilo que faz parte da nossa realidade, da realidade do nosso dia a dia. E isso nos leva a ser pessoas ansiosas. Mais uma conclusão lógica. Desculpa se eu estou sendo repetitivo. Uma compreensão equivocada leva a falsas expectativas, que desemboca em frustração e ansiedade. Qual a raiz da ansiedade que tem no teu coração? Se não os desejos dele que você não consegue realizar. Por que muitas vezes a gente deita na cama e a nossa cabeça dá 200 voltas e quando a gente acorda o dia já raiou e a gente não dormiu? Porque nós ficamos nos preocupando com coisas que a gente tem para fazer, o que a gente gostaria de fazer, ou com coisas que a gente gostaria que acontecessem, mas sobre as quais a gente não tem o mínimo domínio. Mas sobre as coisas a gente não tem a mínima capacidade de resolver. E nós nos gastamos com elas, vivemos com elas, nos preocupamos com elas, muito mais do que nos preocupamos com as coisas que realmente importam nessa vida. Terceira pergunta. Para quem nós nos vendemos? Ou vendemos os nossos valores? E a resposta é fácil também. Nós vendemos os nossos valores para pessoas. Nós vendemos os nossos valores para grupos de pessoas, para grupos de relacionamentos. Porque nós temos medo de rejeição, nós temos medo de não sermos aceitos no grupo. Isso parece uma coisa tão adolescente, né? Vamos e venhamos. Não se aceitar, ter medo de que os outros não nos aceitem, não nos recebam, não nos acolham. Mas eu percebo que à medida que os anos passam, que eu já estou com 33 anos, esse medo adolescente permanece em nós com outras roupagens. Porque antes a gente tem medo que grupos da nossa escola, que grupos do nosso inglês, ou que aquela menina, ou que aquele menino não nos aceitem. Mas quando a gente cresce, a gente fica com medo de que grupos profissionais, grupos acadêmicos não nos aceitem. E aí a gente começa a negociar os valores da nossa fé, e aí a gente começa a ter medo de se posicionar como a gente realmente é. Quantas vezes eu, Evandro, já tive vergonha de defender minha posição no meu outro ambiente de trabalho com relação ao homossexualismo, com relação a casamento entre pessoas do mesmo sexo, com relação à adoção de crianças por casais homossexuais, ou com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal na mudança do conceito de família. Por que eu fiz isso? Muitas vezes
para não ser taxado de bitolado, de fundamentalista, para que não me enxerguem como alguém menos inteligente ou menos capaz do que eles, porque é isso que muitas vezes fazem quando a gente levanta a nossa bandeira aí fora. Falam, o Evandro, fulano de tal, aquilo ali é assim, ó. A gente vende, a gente negocia os nossos valores, a gente negocia alguém que é tudo para nós, por pessoas que estão nem um pouco preocupadas, por pessoas que estão absolutamente perdidas, querendo que alguém se posicione de maneira firme para que ela também possa se posicionar, querendo que alguém tenha coragem de amá-las ao ponto de não se importar com o julgamento que elas fizerem. E aí, eu venho para a igreja, muitas vezes, limpinho, cheirosinho, sento naquela cadeira ali, canto, declaro amor e devoção eternas a Deus, mas como Judas Iscariotes, estou traindo ele com um beijo. Porque tem tanta coisa vergonhosa em mim que eu insisto em cativar. Porque tem tanta coisa suja em mim que eu insisto em não limpar. Você já imaginou o que foi para Jesus ser traído com um beijo? Um gesto de carinho, um gesto de afago. Mas eu acho que isso não é muito diferente do que eu acabei de descrever para vocês. Cantar amor e devoção eterna a Deus, com tanta coisa na nossa vida precisando ser arrumada, com tanta coisa na nossa vida precisando ser endireitada pelo Senhor. Qual o seu preço? Por que você tem se vendido? Por quanto você tem se vendido? Para quem você tem se vendido? Jesus morreu naquela cruz para que nós não precisássemos nos vender para ninguém. Jesus morreu naquela cruz justamente para resgatar-nos, para pagar o preço por nós. E Ele te convida nessa noite, e Ele me convida nessa noite, a decidirmos não mais negociarmos os nossos valores, negociarmos a nossa fé, seja pelo preço que for, seja pelo motivo que for, seja para quem for. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e é eficaz. E como ela mesmo diz, ela disseca os nossos corações, as nossas vidas, ao ponto de dividir corpo, espírito, juntas e medulas, Senhor. E nós estamos diante de Ti nessa noite, completamente expostos, completamente desnudos, Senhor. Olha para nós. Olha quantas coisas precisam ser endireitadas em nossas vidas. Olha, Senhor, tantos lugares na nossa mente e no nosso coração que nós não permitimos que o Senhor acesse. Olha, Senhor, quantas palavras nós proferimos que não agradam a Ti. Olha, Senhor, quantas atitudes que nós tomamos que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Olha, Senhor, quantas vezes nós dizemos que Te amamos e com essa mesma boca nós
adoramos a Satanás. Perdoa-nos. Limpa-nos. Restaura-nos, Deus. Faz-nos viver, Senhor, uma vida que agrade a Ti, uma vida que louve o Teu nome, uma vida, Senhor, que transpire, Senhor, o Teu cheiro, que exale a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Não permita, Jesus, que nós não sejamos incomodados pelo que acabamos de ouvir, mas que o Teu Espírito, Senhor, possa produzir verdadeira e definitiva mudança em nós nessa noite. E nós te agradecemos, Senhor, porque ouvir a Tua voz é prova do Teu amor. Porque o Senhor repreende e disciplina os filhos a quem quer bem. É assim que a Tua palavra nos diz. E nós te louvamos, Senhor, porque apesar de sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, o Senhor nos ama. Por isso nós nos rendemos a Ti. Por isso, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. E nós não nos conformamos em continuarmos vivendo a vida que temos vivido. Ouve, Pai, a nossa oração, porque nós oramos no nome daquele que tem todo o poder, no céu e na terra, porque esse poder foi dado pelo Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém.